Olá, sejam bem-vindos à segunda conferência sobre ceticismo antigo. Eu vou retomar um pouco a minha primeira conferência e continuar com a apresentação geral, retomando algumas coisas que eu disse na primeira conferência e aprofundando uns pontos para que a gente possa prosseguir. O primeiro ponto que eu queria começar, lembrando, é que o sexto empírico, depois de dizer que todos os filósofos passam por uma investigação da verdade, que essa investigação pode chegar a três resultados diferentes. Ou você descobre a verdade, ou você diz que é impossível descobrir a verdade, ou você nem acha que descobriu a verdade, nem acha que é impossível descobrir a verdade e persiste na investigação. Você tem os três tipos mais gerais de filosofia. Esse é o grande conflito das filosofias para o sexto empírico, muito mais do que o conflito particular entre essa forma de dogmatismo e aquela forma de dogmatismo, e que ele vai apresentar a filosofia cética. Quando ele diz isso, ele diz que ele vai apresentar a filosofia cética sem fazer afirmações precisas, como se ele fosse, então, dizer o que é o ceticismo na sua essência, como se de fato pudesse ter um discurso sobre o ceticismo que nos revelasse o que o ceticismo realmente é, mas ele vai fazer uma espécie, ele vai comunicar ou transmitir para a gente o ceticismo tal como o ceticismo lhe aparece no momento em que ele está escrevendo. Isso aqui eu acho que é muito importante. É uma frase muito complicada, muito complexa do sexto empírico, que envolve toda uma interpretação, mas algumas coisas talvez possam ser ditas de antemão, porque elas vão ser muito úteis, né, para a gente entender o que é o ceticismo. Por exemplo, ele vai apresentar os modos da suspensão do juízo, como eu já falei. Tem os 10 modos de Enesidemo, 5 modos de Agripa e depois tem mais 2 modos. Ora, os 10 modos de Enesidemo e os 5 modos de Agripa são muito diferentes uns dos outros, pelo menos no espírito, ou até no espírito. Né? Se o sexto, e os 10 modos de Enesidemo foram inventados pelo fundador do pirronismo, que foi o Enesidemo, e há muito tempo depois, a gente não sabe exatamente quanto, aqui a gente realmente faltam informações históricas mais precisas, mas em algum momento um filósofo pirrônico, que pertencia, portanto, à escola pirrônica, inventou esses 5 modos, e o sexto empírico se refere, então, aos pirrônicos da época do Enesidemo, de velhos pirrônicos, e se refere a esses pirrônicos que inventaram os 5 modos. Ele não nomeia o Agripa, a gente sabe do nome do Agripa por conta do Diógenes Laércio, a fonte é outra, né? Mas, enfim, ele se refere a esses que inventaram os 5 modos e também os 2 modos como os novos céticos. Então, de alguma maneira, o próprio sexto empírico faz uma periodização da história do ceticismo, né, em 2 momentos, os velhos céticos e os novos céticos. O sexto empírico, naturalmente, pertence à fase dos novos céticos. E a gente vê então que, por exemplo, se alguém fosse descrever o ceticismo antes do advento dos novos céticos, antes do Agripa, quando ele vai então apresentar o ceticismo e mostrar os caminhos para a suspensão do juízo, de que maneira se chega à suspensão do juízo, esse cético pirrônico apresentaria apenas os 10 modos, pela simples razão de que os 5 modos ainda não tinham sido inventados. Né? Então, quando o sexto empírico fala que ele vai comunicar ou transmitir o ceticismo, a filosofia cética, né, para o seu leitor, tal como lhe aparece, a gente tem que entender que é tal como aparece depois, por exemplo, da invenção dos 5 modos de Enesidemo e dos 2 modos, de tal forma que agora, nesse capítulo sobre os modos da suspensão, o que aparece não é apenas que tem os 10 modos para chegar na suspensão. O que se tem é que, além dos 10 modos, você tem os 5 modos e os 2 modos. Portanto,
né? Eu acho que é importante que a gente entenda que quando o sexto empírico diz que ele vai relatar, transmitir ou comunicar, né, para o seu leitor o que é o ceticismo, tal como lhe aparece naquele momento, né, não se deve fazer uma leitura, digamos assim, subjetivista dessa passagem, como se o sexto empírico estivesse dizendo que ele vai dar apenas, vai expressar apenas como ele vê o ceticismo. É claro que é como ele vê o ceticismo, né? Num sentido trivial. É ele que está escrevendo, é como ele entende o ceticismo, mas tem outro sentido, talvez menos trivial, e que é importante se lembrar, que o que ele está dizendo é que ele pertence a uma tradição. A ideia do ceticismo, né, ele vai apresentar o ceticismo. Ele não vai apenas apresentar como ele vê o ceticismo. É claro que ao apresentar o ceticismo, ele está apresentando como ele vê o ceticismo. Mas não é que o ceticismo está dentro da cabeça dele. É ele que está dentro de uma tradição cética. E eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, assim como existiu o Enesidemo e sucessores do Enesidemo, e esses vários filósofos, num certo período, são chamados pelo sexto empírico de os velhos céticos, e depois, num certo momento, vem um outro filósofo pirrônico, que é o Agripa, que dá uma reformulada no ceticismo. Ele, de alguma maneira, inventa outros modos para suspensão, e ao inventar esses outros modos para suspensão do juízo, ele reorganiza o material argumentativo do ceticismo. Mas, para o sexto empírico, tudo isso é ceticismo. É uma tradição a qual ele pertence. Então, se de um lado ele vai dizer o que lhe aparece naquele momento, e, portanto, de alguma maneira, toda essa apresentação remete a essa perspectiva do sexto empírico, né? De outro lado, ele se concebe fazendo parte de uma tradição que dura séculos, né? Que, num certo sentido, remonta até Pirro, mais ou menos 500 anos antes dele, né? E você tem que pensar que 500 anos é muito tempo, né? Há 500 anos atrás, os portugueses mal tinham chegado no Brasil, né? E, portanto, algo 500 anos atrás, lá na Grécia Antiga, então, era algo a perder de vista, num certo sentido, né? Se é para nós, não é menos para eles. Mas o sexto empírico, portanto, ao dizer o que lhe aparece, ele apresenta para nós uma tradição, uma longa tradição. É essa tradição que ele vai apresentar, né? Agora, ele vai apresentar não afirmando tal como realmente se passaram as coisas, né? Que como se existe. Não, esse tipo de discurso, um discurso que pretende, né, dizer a verdade de maneira fiel e rigorosa sobre as coisas, tal como as coisas são em si mesmas, é o discurso dogmático. São os dogmáticos que falam e escrevem assim, né? Os céticos não, eles não descobriram a verdade e, num certo sentido, eles também não sabem qual é a verdade do ceticismo. Eles sabem que o ceticismo se desenvolveu historicamente, que o ceticismo aparece de certas maneiras conforme o tempo passa e outros céticos vêm transformando, ampliando, corrigindo e melhorando o ceticismo vai aparecendo de maneiras diferentes, né? Não há uma essência imutável do ceticismo, mas há uma história do ceticismo e o sexto empírico vai então apresentar o ceticismo naquele momento histórico em que ele se encontra. Ele é o chefe da escola pirrônica, então, num certo sentido, ele tem a autoridade. Ele é a pessoa que é responsável para transmitir esse legado para as outras gerações, né? Então, ele olha para esse passado que legou para ele uma série de textos e de livros aos quais ele tinha acesso, nós, infelizmente, não. No melhor dos casos, a gente tem acesso a partes desses livros que ele incorpora nos livros dele, né? Mas ele recolhe esse legado tal como a escola pirrônica está vendo, e ele é a voz para dizer, né, em nome da escola pirrônica, como está o pirronismo naquele momento, né, da sua tradição.
Ora, como é que a gente lida com isso, né? Eu gostaria de falar uma coisa assim. Há um historiador do ceticismo antigo muito bom, o Richard Bett, que tem uma interpretação em que ele distingue três fases do ceticismo antigo. A primeira fase é a fase do Pirro e de um discípulo dele, o Timão. A gente sabe que havia outras pessoas, mas não temos os nomes, não temos os textos. Do Timão nós temos alguns fragmentos, e o Pirro nunca escreveu nada. Durante um tempo, o Timão era visto como uma espécie de discípulo que transmitiu para nós fielmente o que o Pirro teria dito. Estudos mais recentes tendem a tratar o Timão como um filósofo mais autônomo, mais original também. Ele não teria apenas transmitido o que o Pirro disse, mas ele próprio teria dado a sua versão de pirronismo. Depois disso, digamos assim, essa tradição pirrônica desaparece um pouco, né? Vem essa tradição da filosofia acadêmica com Arcesilau, Carneades e Clitômaco, que também, num certo momento, esse assim chamado ceticismo da nova academia tende a desaparecer, e o Enesidemo, então, resgata a figura do Pirro lá atrás para fundar um segundo momento, uma segunda fase do pensamento pirrônico, que seria muito diferente da primeira, segundo Richard Bett. Enquanto o Pirro seria totalmente avesso a teorizações, ele não escreveu nada, o Enesidemo escreveu vários livros e ele, de alguma maneira, apresentou o pirronismo de uma maneira sistemática, né? Para o Richard Bett, que tem uma interpretação muito importante, né, sobre essa história do ceticismo antigo, né, com livros excelentes, muitos artigos muito bons, ele vai sustentar que o ceticismo na época do Enesidemo, isso é, o ceticismo dos velhos céticos que o Enesidemo inaugura, ele tem uma forma muito negativa. É engraçado, porque embora o Enesidemo tenha saído da filosofia acadêmica que diz que nós não podemos conhecer nada, e isso, de um modo geral, o sexto empírico não reconhece como uma forma de ceticismo, mas é uma filosofia acadêmica, o Enesidemo teria essa versão mais negativa, né, uma formulação mais negativa do ceticismo, em que ele afirmaria que nós não podemos conhecer como as coisas são, né, qual é a natureza das coisas. E isso dura um certo tempo, até que vem os novos pirrônicos, né, a partir de Agripa, com os 5 modos, e você teria, então, uma concepção mais, como eu diria, uma concepção mais sofisticada do pirronismo, né? O Enesidemo estaria, de alguma maneira, flertando com uma forma de dogmatismo ainda, quando ele diz que é melhor, que a gente não pode conhecer a natureza das coisas, e que é justamente por isso, por não podermos conhecer a natureza das coisas, que o pirrônico vai ter uma vida feliz. Bom, o que dizer dessa posição? Parece que ele não suspende o juízo a respeito da natureza das coisas, em particular a natureza do bem e do mal, né? Essas afirmações aparecem sobretudo num dos livros contra os éticos do sexto empírico, né? Então, o Agripa e os céticos novos passariam a ter uma visão mais complexa e mais sofisticada do pirronismo, né? Mais coerente do pirronismo, e isso constituiria uma terceira fase, né? Não haveria essa ideia de que nós não conhecemos a essência ou a natureza das coisas, mas nós suspendemos o juízo a respeito delas, e é a suspensão do juízo que vai produzir uma vida feliz. E mais do que isso, nós vamos ver daqui a pouco, né? Não hoje, não nesta conferência, mas provavelmente na próxima, né? O ceticismo é concebido como uma habilidade,
Quer dizer, menos do que a negação da possibilidade de conhecimento, o ceticismo seria entendido como uma habilidade e, segundo Richard Bett, nada indica que o Enesidemo já concebesse o ceticismo como uma habilidade. Então, essa ideia de habilidade seria uma ideia mais sofisticada do pirronismo e constituiria uma terceira fase do pirronismo. Bom, é claro que essa datação ela é meio inquestionável, quer dizer, é evidente que há uma fase lá atrás do pirronismo, né? Quer dizer, não havia nem pirronismo enquanto escola, né? Mas assim, um momento do pirro, do timão, que depois isso tende a desaparecer. Parece que o pirro teria influenciado sobre o Arcesilau, de alguma maneira. Então, indiretamente, essa forma de ceticismo permaneceria dentro da academia, mas, enquanto corrente de pensamento, ela desaparece, ela é retomada pelo Enesidemo explicitamente, deliberadamente, ele invoca a figura do pirro, e o próprio Sexto Empírico distingue entre os velhos céticos e os novos céticos, né? O que talvez seja questionável não é tanto a datação, né, essa periodização, mas como se pensa a relação entre essas três fases ou esses três períodos do ceticismo antigo. Porque a perspectiva do Richard Bett, né, com quem eu aprendi muito, eu acho que todo mundo tem muito a aprender com os trabalhos dele, mas a perspectiva do historiador da filosofia é uma perspectiva que tende a enfatizar as diferenças, né? Então, ao fazer a periodização, o que o Richard Bett está procurando fazer é marcar, claro, certas continuidades, mas também, de outro lado, prestar atenção nas diferenças, naquilo que distingue as fases. Então, de alguma maneira, ele tende a interpretar cada fase como mais ou menos autônoma em relação às outras. E talvez, arriscando um pouco, né? Talvez o que ele esteja fazendo, ou talvez sendo ousado, exagerando, fazendo uma caricatura, talvez o que ele esteja fazendo é fazer uma espécie de história dogmática do ceticismo, como se então cada fase tivesse uma espécie de doutrina, um conjunto de ideias que constituiria então a doutrina cética daquele período. E essas doutrinas elas são razoavelmente incompatíveis umas com as outras. Não dá para você ser um cético coerente e manter, ao mesmo tempo, a ideia do Enesidemo de que os 10 modos conduzem, são um raciocínio que levam à suspensão do juízo, por oposição à ideia de que há uma habilidade que leva à suspensão do juízo. Para o Richard Bett, ou há um raciocínio que leva à suspensão do juízo, ou é uma habilidade que leva à suspensão do juízo. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Haveria uma espécie de inconsistência para ele, né? Do mesmo modo, se na ética um dos livros diz que não é possível saber qual é a natureza das coisas boas e das coisas más, e é por isso que o cético vive bem, e se outro texto fala que o cético suspende o juízo sobre essa natureza das coisas boas e das coisas más, e é por isso que o cético vive feliz, né, vive bem, o Richard Bett fala, não, isso aqui são duas teorias diferentes, são duas concepções diferentes e elas são incompatíveis. Então, elas pertencem a textos diferentes. O Sexto Empírico, num livro contra os éticos, se baseia num texto mais antigo do Enesidemo e em outro livro ele se baseia num texto mais recente dos novos céticos. Portanto, é uma visão mais complexa e mais elaborada da ética do que teria tido o Enesidemo. Então, ele vai sempre enfatizando e pontuando as diferenças, como se cada fase tivesse uma espécie de doutrina e elas fossem incompatíveis. Mas o que eu gostaria de sugerir é que talvez essa seja uma perspectiva de um historiador, né, que vai fazer as datações, as evoluções, né? O Sexto Empírico não era um historiador da filosofia, ele não era nem um historiador do ceticismo, ele não estava interessado em traçar a história do ceticismo, ele estava interessado em apresentar o ceticismo para a gente. Então é uma perspectiva muito diferente.
ele não está muito interessado em traçar as diferenças entre as fases céticas, embora ele reconheça que certas coisas vêm dos céticos antigos e outras coisas vêm dos céticos novos, né? Então, não se trata de identificar tudo, homogeneizar ou pasteurizar tudo, ignorar as diferenças. Se trata de ver como que a gente deve entender essas diferenças. E se a gente quiser entender o sexto empírico, talvez a gente tenha que deixar essa visão do historiador da filosofia de lado, o historiador que vai ver essa tradição cética como um todo, e talvez a gente tenha que se colocar mais dentro da cabeça de um chefe da escola cética que vai enfatizar as continuidades mais do que as diferenças, onde ele vai tentar apresentar uma concepção de ceticismo, né, ou dessa tradição cética, de tal forma em que tudo aquilo que os céticos ao longo dos séculos foram somando e desenvolvendo no interior dessa tradição, como que isso tudo se organiza num todo coerente, né? Não há inconsistência, pode haver diferenças entre o que o Enesidemo falou e o que o Agripa falou. No entanto, os 10 modos, os 5 modos, segundo diz o sexto empírico, eles devem ser usados não, ou digamos assim, os 5 modos foram propostos pelos novos céticos não para superar os 10 modos, mas para ser usado junto com os 10 modos para refutar de maneira mais variada o dogmatismo. Portanto, claramente há no sexto empírico essa intenção de fazer harmonizar tudo no interior de uma mesma filosofia, que é a filosofia cética. Quando ele fala nos nomes, por que ela chama filosofia pirrônica, entre outros nomes que foram dados? Ela é chamada de pirrônica porque, em algum sentido, o Pirro já se dedicava ao ceticismo, a essa filosofia cética, como isso vai ser feito depois. Claro, o Pirro está muito distante para ele, né? 500 anos antes é muito longe, não escreveu nada, né? Ele conhecia as coisas do Timão, então, num certo sentido, ele tinha um acesso razoável para aquela fase inicial do pirronismo, né? É muito mais do que nós, né? Mas, de qualquer maneira, é essa continuidade que chama atenção para o sexto empírico. Então, acho que menos do que ver fases estanques e diferentes, como propõe Richard Beth, eu acho que para a gente entender o sexto empírico e como o sexto empírico entendia a tradição cética, talvez uma metáfora orgânica seja melhor, algo como uma semente que vai se desenvolvendo e vai desabrochando, e depois tem caule, tem ramos, tem folhas, tem frutos, né? Quer dizer, vai se diversificando, vai se enriquecendo, vai se tornando cada vez mais complexo, e, no entanto, é, num certo sentido, tudo a mesma árvore, né? Bom, mas o fruto não é a folha, o caule não é o ramo, entende? A raiz, tudo bem, mas para o sexto empírico, isso tudo faz parte de uma mesma tradição, de um mesmo tipo de filosofia, que é a filosofia cética, que visa a combater os dogmatismos em nome da continuação, da continuidade, ou da a ideia de persistir na investigação, porque os céticos acham que os dogmáticos desistiram cedo demais da investigação. Eles deram um assentimento precipitado a uma possível resposta, a uma tese que pode ser verdadeira, mas que a gente ainda não está em condições de afirmar que é verdadeira, né? Então, todas as armas, as diferentes armas e argumentações que foram desenvolvidas pelos céticos dessa ou daquela maneira, nessa ou naquela direção, na medida em que tudo isso serve para você continuar investigando a verdade, para que você mostre para o dogmático que, embora ele ache que ele descobriu a verdade, ainda há bons argumentos para mostrar que o que ele diz não é verdadeiro, ou pode não ser verdadeiro, e que ainda é preciso investigar mais, né? Então, eu acho que quando o sexto empírico fala, né, nesse sentido de que ele vai relatar, ele vai comunicar ou transmitir a filosofia cética tal como lhe aparece, é que a filosofia cética ainda pode ter outros desenvolvimentos, outros desdobramentos que ele, sexto empírico, ainda não sabe, simplesmente porque ainda não foi inventado, ainda não nasceu a pessoa que vai
levar o ceticismo nessa ou naquela direção. Nesse sentido, eu acho que a ideia é muito interessante, é por isso que talvez o ceticismo seja uma filosofia viva até hoje, né? Uma filosofia que alguns filósofos se dizem que são céticos, né? E que pode ser continuada, porque não há uma doutrina estanque, não são fases que começam e acabam. Ela tem um espírito, quer dizer, essa ideia de que a filosofia cética é a investigação permanente, né? Quer dizer, então, num certo sentido, todas as filosofias que se propõem como investigações, sem apresentar resultados como verdade sobre as coisas, mas apenas discutem ideias, argumentam a favor e contra as ideias e sem afirmar essa ou aquela ideia, sem afirmar nenhuma ideia, continua investigando, são filosofias que, nesse sentido, podem ser caracterizadas legitimamente como filosofias céticas. O senso empírico nunca teve a intenção de fechar essas possibilidades, ao contrário. Então, se você lê um pensador, e aqui eu vou falar um da minha preferência, o Wittgenstein, que escreve um livro que se chama Investigações Filosóficas, um livro que, como ele mesmo diz, não coloca teses, né? Quando ele afirma algo, ele espera que o que ele afirma não seja uma tese que entre em conflito com outras teses, né? Mas aquele livro consiste basicamente na atividade de investigar e não num conjunto de doutrinas. Eu acho que essa é uma maneira de desenvolver a tradição cética por caminhos antes insuspeitados, né? Eu acho que é perfeitamente coerente com o ceticismo antigo, né? Então, eu gostaria então de terminar hoje dizendo e enfatizando justamente essa ideia de investigação, né? O que caracteriza basicamente o ceticismo é, ao suspender o juízo sobre as coisas e continuar investigando, se todos os filósofos no começo estavam investigando, a partir de um certo momento, quem preserva e continua essa ideia da filosofia como investigação é o cético. E, num certo sentido, todo filósofo que persiste na investigação, por definição, é um filósofo cético, né? Eu, daqui a pouco, vou ter que encerrar e nós vamos continuar, e a partir da próxima conferência, então, nós vamos entrar nas características gerais do ceticismo, que talvez seja a parte mais importante de todas. Essas duas primeiras conferências serviram como uma introdução geral ao ceticismo antigo, tal como o Sexto Empírico o entende. É isso, até a próxima. Obrigado.